Operação FLAC da Polícia Federal contra o tráfico internacional de drogas. PF desarticula a organização especializada em transporte aéreo de cocaína para o Brasil, Europa e Estados Unidos. STF tem hoje a 4ª sessão de julgamento de ações sobre criminalização da homofobia. Deverão sempre preponderar os princípios que exaltam e que reafirmam a superioridade ética dos direitos humanos. Hoje é a vez do voto do ministro Edson Fachin. Mineradora Vale faz acordo com vítimas do rompimento da barragem de Brumadinho. A Vale deve começar a reparar os prejuízos a pelo menos 40 mil moradores da região que serão cadastrados. Justiça do Mato Grosso intensifica ações para estimular a adoção de crianças e adolescentes. É muito difícil não se emocionar. Olá, boa tarde para você. Boa tarde. A Polícia Federal está nas ruas desde cedo para realizar uma grande operação contra o tráfico internacional de drogas. O objetivo é cumprir centenas de mandados de prisão contra traficantes. 26 pessoas já foram presas. E quem conversa com a gente agora sobre esta operação ao vivo é a repórter Evne Araújo, que tem mais informações. Boa tarde, Evne. Oi, Cadu, boa tarde. Olha, esses mandados judiciais estão sendo cumpridos em 7 estados e no Distrito Federal. São 54 de prisão e 81 de busca e apreensão. O principal objetivo é recolher 47 aviões que estavam sendo usados para transportar drogas, além também de bloquear os bens dos investigados. Segundo o inquérito que foi aberto em 2017, pelo menos 23 voos foram feitos pela organização criminosa para levar mais de 9 toneladas de cocaína para a Europa e também para os Estados Unidos. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Evne. Pois é, a Polícia Federal também cumpre hoje no Rio de Janeiro 8 mandados de busca e apreensão no caso Marielle Franco. O objetivo, Rafaela, é apurar possíveis ações para atrapalhar as investigações dos homicídios de Marielle e do motorista Anderson Gomes, ocorridos em março do ano passado. A operação corre em sigilo para não atrapalhar o trabalho da PF, que é o de identificar os entraves à investigação. A Polícia Civil do Rio está encarregada de investigar o caso. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, recebe nesta quarta-feira o ministro da Economia, Paulo Guedes. Recebeu nesta quarta-feira. O encontro ocorreu no gabinete do presidente do STF, ministro Dias Toffoli. O ministro da Economia, Paulo Guedes, estava acompanhado do secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, e do procurador-geral da Fazenda Nacional, José Levi. Também participaram da reunião os ministros do STF, Gilmar Mendes, Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Eles discutiram temas como responsabilidade fiscal dos estados, reforma da Previdência e conjuntura econômica. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, rejeitou nesta quarta-feira mais um pedido de liberdade apresentado pela defesa de Lula. O ex-presidente foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá, a 12 anos e 1 mês de prisão. A defesa de Lula argumentou que o relator da Lava Jato no STJ, Félix Fischer, não poderia ter negado em decisão individual o recurso de Lula para tentar reverter a condenação do caso triplex e que o recurso deveria ter sido julgado pelo colegiado. E há quase 1 mês do rompimento da barragem em Brumadinho, em Minas Gerais, finalmente a mineradora Vale e os atingidos chegaram a um consenso. O acordo foi firmado na 6ª Vara da Fazenda Pública Estadual e autarquias em Belo Horizonte. Depois de 3 tentativas, finalmente a Vale fechou um acordo com as vítimas da tragédia de Brumadinho. O Ministério Público orientou as famílias. Esse é o primeiro acordo na Justiça Comum entre a mineradora e os atingidos. A Vale deve começar a reparar os prejuízos a pelo menos 40 mil moradores da região que serão cadastrados. O acordo ficou assim. A Vale vai pagar auxílio emergencial aos moradores de Brumadinho e aos que foram atingidos até 1 quilômetro da margem do rio Paraopeba até a represa de Retiro Baixo, na cidade de Pompéu. A mineradora vai pagar um salário mínimo por mês para cada vítima adulta,
meio salário para cada adolescente e 1/4 do salário mínimo para cada criança atingida. Esse valor deve ser pago imediatamente por pelo menos 1 ano e retroage à data do rompimento da barragem. A Vale também vai ter que arcar com a contratação de uma assessoria técnica independente para cadastrar as vítimas e calcular os prejuízos, além de contratar assistência jurídica para os atingidos. A mineradora ainda tem de ressarcir o Estado de todos os gastos que já teve com o rompimento da barragem da Mina do Feijão. Quase 13,5 milhões de reais serão pagos pela Vale ao estado de Minas Gerais, que teve gastos com serviços de emergência em Brumadinho. O valor vai ser descontado da quantia de R$1 bilhão da Vale, que foi bloqueada pela Justiça na época do acidente. Uma nova reunião está marcada para o dia 7 de março, onde serão discutidos outros pontos do termo de ajuste preliminar. O rompimento da barragem na Mina do Feijão foi dia 25 de janeiro e deixou 171 mortos e 139 desaparecidos até agora. O presidente da Confederação Nacional da Indústria, Robson Braga Andrade, preso nesta terça-feira durante a Operação Fantoche da Polícia Federal, foi afastado do cargo pelo juiz da 4ª Vara Federal de Pernambuco, César Arthur Cavalcante de Carvalho. O mesmo juiz determinou a soltura de Robson no mesmo dia da prisão. O então presidente da CNI é suspeito de participação no desvio de R$400 milhões em contratos de uma empresa com entidades do Sistema S e com o Ministério do Turismo. E o plenário do STF dá continuidade hoje ao julgamento das ações que discutem omissão do Legislativo para criminalizar a homofobia. Na sessão desta quarta-feira, o ministro Celso de Mello concluiu o voto dele. Ele declarou omissão do Congresso Nacional e considerou homofobia e transfobia como uma forma de racismo. Na terceira sessão dedicada ao debate sobre a criminalização da homofobia e transfobia, o ministro Celso de Mello, relator de uma das ações, disse que o Congresso Nacional é omisso em não votar lei a favor da criminalização. Reconhecer o estado de demora inconstitucional do Congresso Nacional na implementação da prestação legislativa destinada a cumprir o mandado de incriminação a que se referem os incisos 41 e 42 do artigo 5º da Constituição para efeito de proteção penal aos integrantes do grupo LGBT. O decano determinou que, enquanto não há lei que trate esses casos, eles devem ser enquadrados como crime de racismo. A lei de 1989 estabelece punição para pessoas que cometem crimes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. A pena varia de 2 a 5 anos de prisão. A norma também regulamentou trecho da Constituição Federal que torna inafiançável e imprescritível o crime de racismo. O ministro Celso de Mello destacou que não se trata de criar nenhuma norma penal, apenas enquadrar a discriminação à população LGBTI em lei já criada. Na medida em que atos de homofobia e de transfobia constituem concretas manifestações de racismo, compreendido este em sua dimensão social, o denominado racismo social. Na conclusão das 155 páginas do voto, o decano afirmou que o Supremo deve sempre atuar quando provocado por grupos vulneráveis e que isso não representa interferência em outros poderes. O voto do ministro foi elogiado pelos presidente e vice-presidente do STF. Eu gostaria de publicamente dizer da minha honra de pertencer a um tribunal que tem como um dos seus integrantes o nosso decano, com a sua envergadura moral e intelectual, que acaba de lavrar uma verdadeira pérola literária e judicial sob a forma de voto. É um voto que honra a história desta corte e engrandece o Supremo Tribunal Federal e a todos nós. Pois é, logo mais às 14h teremos o voto do ministro Edson Fachin, que é o relator de uma das duas ações em julgamento conjunto. Você pode acompanhar a sessão de julgamentos logo mais no Direto do Plenário. Após fechar um acordo com o Ministério Público Federal e Estadual, a Companhia Elétrica Energisa vai doar R$500 mil para a unidade de tratamento de queimados do Hospital de Urgências de Sergipe.
A assinatura do termo põe fim aos inquéritos que apuram as quedas de fios de alta tensão em Sergipe. Só este ano, 3 pessoas morreram e 4 ficaram gravemente feridas por conta do problema. Esse dinheiro é uma forma de compensar os danos sociais causados e deve ser pago ao hospital dentro de 120 dias. Além dos R$500 mil repassados à unidade de tratamento de queimados do Hospital de Sergipe, a Energisa se comprometeu a realizar a manutenção da rede elétrica de forma preventiva e corretiva. E no próximo bloco, você vai conhecer os problemas e também as alegrias de um processo de adoção de crianças. É muito difícil não se emocionar falando sobre adoção. O Tribunal de Justiça da Paraíba apoia a campanha da Receita Federal que busca recursos para projetos na área da infância e juventude. A campanha Destinação da Receita Federal em 2019 contará com o apoio do Tribunal de Justiça da Paraíba. A campanha visa incentivar os contribuintes a destinar uma parte do seu imposto de renda devido aos diversos fundos de amparo social que tenham sido previstos na legislação. Em especial, na época de entrega da declaração de imposto de renda pessoa física, será divulgada a possibilidade de se destinar diretamente no programa do IRPF até 3% do imposto devido para o Fundo da Criança e do Adolescente, o FIA. O assunto foi discutido durante uma reunião entre o presidente do Judiciário Estadual, Márcio Murilo da Cunha Ramos, e o delegado da Receita Federal na Paraíba, Hamilton Sobral Guedes. O servidor do nosso TJ ou também qualquer pessoa possa abater no imposto de renda as doações feitas a instituições filantrópicas em prol dos menores. Então, iremos engajar nessa campanha, iremos divulgar, iremos fazer com que o nosso menor tenha uma chance no futuro. Uma campanha que venha destinar recurso para que possa aprimorar instituições de acolhimento, que possa aprimorar todo e qualquer agente que lide com infância e juventude, para nós é uma notícia que tem muito a nos alegrar, porque é uma área sempre carente, a área da infância e juventude. E agora, no Jornal da Justiça, um assunto que sempre emociona a Rafaela: adoção. Em 2018, 2.184 crianças foram adotadas em todo o Brasil por meio do Cadastro Nacional de Adoção, coordenado pela Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça. O cadastro entrou em funcionamento em 2008 e, desde então, já ajudou a formar mais de 12 mil famílias por meio de adoção, Rafaela. Pois é, Cadu, atualmente há 45.296 pretendentes cadastrados em 9.388 crianças à espera de uma família. Pelo cadastro, as varas de infância de todo o país passaram a se comunicar com facilidade, agilizando as adoções interestaduais. Até então, as adoções dependiam da busca manual realizada pelas varas de infância para conseguir uma família. E nós vamos para o Mato Grosso. Lá, o Tribunal de Justiça do Estado trabalha para incentivar as adoções de crianças e adolescentes. Vamos conferir os resultados de um projeto desenvolvido por lá. Depois de alguns anos de espera na fila de adoção e de ter sofrido um aborto espontâneo no 6º mês de gestação, Queca viu sua rotina mudar completamente há 4 meses, com a chegada do pequeno João. É muito difícil não se emocionar falando sobre adoção, porque é uma experiência muito rica. Ele trouxe muita alegria para minha casa, muita felicidade, né? A gente acredita que um filho precisa mesmo de amor, de cuidados, de orientação. No Mato Grosso, nos últimos 2 anos, 369 crianças e adolescentes foram reintegrados às famílias de origem ou substitutas. Mas atualmente há mais pais querendo adotar do que crianças a serem adotadas. São 934 pretendentes habilitados para 83 crianças aptas para adoção em 80 instituições de acolhimento espalhadas em 65 comarcas de Mato Grosso. O problema está no perfil que a maioria dos casais busca. O perfil que eles mais buscam, os pretendentes, é crianças menores de 5 anos. A preferência mesmo é a questão de idade. E para esclarecer, promover e incentivar a adoção, é que a Comissão Judiciária Estadual de Adoção desenvolve diversas campanhas. As 2 mais recentes são o projeto Família Acolhedora e o Buscativa Uma Família para Amar. E para quem pensa em adotar,
Uma pessoa que deseja adotar uma criança ou um adolescente, ela deve procurar a Vara da Infância e Juventude da sua comarca. Então, é do seu domicílio. Lá ela vai preencher uma ficha, colocar todos os seus dados necessários e anexar a documentação necessária para ingressar com pedido de habilitação à adoção. Aí terá o trâmite normal e a pessoa vai ficar, então, devidamente habilitada para adotar. E para trazer mais esclarecimentos acerca da adoção, recebemos aqui nos estúdios da TV Justiça a advogada especialista em família, Liliana Marques. Muito obrigado, antes de mais nada, pela presença aqui nos nossos estúdios. Muito boa tarde. Boa tarde, Cadu. Boa tarde, Rafaela. Doutora, para a adoção, a família passa por uma série de, digamos assim, exames, de avaliações para saber a viabilidade da adoção, tanto para a família quanto para a criança. Sim, uma pessoa quando decidir adotar, né, como disse, ela tem que procurar a vara, ver os documentos. A primeira coisa é começar pelos documentos que são necessários, né? Comprovante de residência, de rendimentos, declaração, declaração de estado de sanidade mental, certidão civil e criminal. Após ela passar por essa etapa, ela vai constituir um advogado particular ou um defensor que irá ingressar com uma petição, né, requerendo. Vai passar por um curso aqui em Brasília, esse curso é de 2 meses, com aulas semanais. Passando por esse curso, a próxima etapa, ela vai passar por uma avaliação psicossocial e técnica e uma entrevista, né? Depois disso, ela vai ter a oportunidade de definir, olha, a idade, o sexo da criança, a condição de saúde e se ela aceita quem tem irmãos. Porque hoje, acolhendo uma criança, adotando que tem problemas de saúde ou que vem irmãos, tem prioridade no cadastro, né? A pessoa estando devidamente habilitada, ela vai entrar no cadastro nacional e local, fica por 2 anos, ela vai receber uma ligação, é o que a gente espera, num tempo mais curto, né? Para ir até a vara e vai falar, olha, achamos uma criança com seu perfil. Ela vai conhecer o histórico dessa criança. Ela tendo interesse, essa criança será apresentada para ela e vai começar um estágio. Tanto ela como a criança, neste período, podem desistir. A criança vai ser entrevistada também, tem a opção de falar, não quero continuar com esse estágio. Ressaltando que o que mais acontece é a pessoa que quer adotar desistir, o que a gente percebe que causa um trauma nessas crianças, porque gera uma expectativa, né? Eu vou ganhar uma família, um pai ou uma mãe. É muito complicado, por isso tem todo um critério. É um processo demorado? A conta fecha? Não, a conta não fecha, porque a gente tem que mudar o pensamento hoje, né? Só esclarecendo, doutora, desculpa, Rafaela, só para ficar bem claro esse ponto. Acontece mais desistências por parte da família. Quando a senhora diz isso, quer dizer que é mais comum a família desistir da criança do que o contrário? Do que o contrário. É muito mais comum. E causa um trauma, não tem como não dizer, causa um trauma na criança porque gerou uma expectativa. A partir do momento que apresenta, né, aí a pessoa que quer começa a ir lá uma vez por semana, gera uma expectativa enorme e por algum motivo, né, que a gente não pode julgar, mensurar, desiste. Mas a pessoa tem que ter muito cuidado, porque isso vai gerar um trauma, vai gerar uma expectativa na criança, né? É muito complicado. A senhora falou da conta não fecha, né? O Cadu até comentou há pouco que esse é um tema que me emociona, é um tema muito sensível, né, de fato, e é curioso porque nós temos dados do CNJ, que demos a nota há pouco, 45 mil pretendentes, 9 mil crianças à espera da adoção. Nós avançamos muito nessa matéria, o Cadastro Nacional é um exemplo, uma ferramenta importantíssima, mas por que na avaliação da senhora essa conta não bate? A exigência que é muito grande? Eu acho que nem isso, perfil, né? Começa pela idade, a preferência são crianças até 5 anos, e isso limita muito e faz com que o tempo demore, né? O sexo da criança eu acho que não influencia muito, estado de saúde da criança, mas o fator limitante é da idade. E o que a gente tem observado, pessoas que fazem adoção tardia não se arrependem, não se arrependem. Porque uma criança, uma adolescente precisa de um lar, precisa de amor da mesma forma. E quem está apto para adotar?
Basta amar, não precisa ter exatamente um emprego, uma condição financeira? Não, olha, tem que ter um mínimo, claro. Quem está apto a adotar, mínimo 18 anos, uma diferença de 16 anos e preencher os requisitos. Não necessariamente falar, não, preciso ter um emprego, um contra-cheque. Pode ter renda, pode ter uma declaração, né? Pode ser um casal, um homem e uma mulher, 2 homens, 2 mulheres, uma pessoa solteira, um viúvo. A lei não impõe. A lei, ela só não traz, dizer, olha, casal homoafetivo, não há um dispositivo na lei, mas os juízes não colocam um impedimento. Ok, muito obrigada mais uma vez pela participação da senhora. Uma boa tarde, até a próxima. Eu que agradeço, boa tarde. E você vai ver no próximo bloco, Hotel Pet terá que indenizar um homem por desaparecimento do cachorro dele. A empresa Ré, em face da atividade que exerce, tem o dever de garantir condições adequadas relativas à hospedagem. Proteção mínima do antigo Código Florestal deve prevalecer sobre as leis municipais. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. O STJ determinou a recuperação de uma área ocupada perto do rio Piabinha, nas proximidades de Petrópolis, no Rio de Janeiro. A segunda turma do STJ reformou o acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que havia levado em conta a legislação municipal em vez do Código Florestal. A condenação que previa a recuperação da área atingida foi mantida, mas o STJ aumentou o tamanho do que deveria ser recuperado. No caso analisado, o Ministério Público moveu a ação civil pública contra 2 particulares após comprovar a ilegalidade por meio de inquérito. Perto do rio Piabanha havia piscinas, placas de propaganda eleitoral e até um depósito de materiais de construção. Na primeira e na segunda instância, a condenação era para que eles retirassem tudo e recuperassem a área a partir de 15 metros de distância da margem do rio, conforme previsto na lei municipal. Mas para o STJ, a distância correta seria de 30 metros, de acordo com o Código Florestal. O relator do caso, o ministro Og Fernandes, ressaltou que a legislação municipal poderia até ampliar a área protegida, mas nunca diminuir, pois a lei federal prevalece sobre a do município. Este advogado explica que o cálculo da distância é feito com base em uma média, para não haver variações se o nível da água estiver mais baixo ou mais alto. Esses 30 metros, eles não são estanques. Esse veio, ele pode se alargar ou pode diminuir. Então, é a média desse alargamento ou dessa diminuição. Quando a gente constrói ou tira a vegetação perto de um rio, o que a gente está fazendo é deixar um caminho aberto para a água. Então, ela vai causar erosão, pode causar deslizamentos mesmo de terra, uma grande quantidade de terra indo embora. E tudo isso vai entrar dentro do curso d'água, né, dentro do rio. Então, a vegetação que está em volta de um rio, ela naturalmente funciona como uma proteção para aquele rio. Mecânico demitido durante período de estabilidade não tem direito à reparação por dano moral. A decisão é da 8ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. No Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, em Mato Grosso, o empregado pediu indenização substitutiva e reparação por dano moral. O mecânico afirmou ter sofrido 2 acidentes de trabalho que deixaram sequelas. Alegou ainda que foi demitido durante o período de estabilidade legal e que a demissão foi discriminatória por causa da doença ocupacional desenvolvida. O TRT condenou a empresa a pagar reparação por dano moral e indenização pelo descumprimento da estabilidade. A empresa então recorreu ao TST e o relator do caso na 8ª turma, ministro Márcio Eurico Vitral Amaro, observou que a jurisprudência do tribunal firmou o entendimento de que a dispensa sem justa causa durante o período de estabilidade provisória, por si só, não gera direito à indenização por dano moral, mas apenas a reintegração ou a indenização substitutiva à estabilidade. Segundo o ministro, para que o empregado tenha direito à reparação por danos morais, seria necessária a comprovação de que a conduta da empresa tenha causado abalo moral, o que não ocorreu no caso. Todos os ministros acompanharam o voto do relator. O Juizado Especial Civil do Rio Grande do Sul, Rafaela, condenou um hotel fazenda para pets por deixar um cachorro fugir. Os responsáveis vão ter que indenizar os donos do animal em cerca de R$ 5.000 por danos morais e materiais.
Os autores da ação deixaram o animal de estimação no Hotel Fazenda para fazer uma viagem para Cartagena, na Colômbia. Mas, na véspera da viagem, o cão, que já estava há 24 horas no hotel, fugiu do local. Ele só retornou um dia depois com arranhões. Em função disso, os donos do animal não viajaram. Na ação judicial, além dos danos morais, eles pediram indenização pelos danos materiais, que inclui os gastos com passagens aéreas, multas rescisórias e uma diária antecipada que pagaram no hotel para pets. O hotel foi condenado e recorreu da sentença. De acordo com a juíza de direito Fabiana Aziles, relatora do acórdão no Tribunal de Justiça, a empresa Ré, em face da atividade que exerce, tem o dever de garantir condições adequadas relativas à hospedagem, além de possuir o dever de guarda e vigilância. E nesse ponto é que falhou, na medida em que não foi capaz de impedir a fuga do cão. E hoje ficamos por aqui. Uma boa tarde para você. Até amanhã. Eu volto logo mais às 2 horas no Direto do Plenário. Tchau.